Mais uma aula de direito administrativo. A gente vai continuar na classificação na parte dos atos administrativos. Para retomar um pouquinho, na aula passada a gente falou sobre as características, as circunstâncias, né, o conceito de ato administrativo, suas características, cada um dos seus elementos. E agora a gente vai começar falando sobre as classificações, né? A gente falou sobre os possíveis vícios, sobre os elementos de cada ato, motivação, motivo, finalidade, objeto, forma. A gente falou sobre todos esses aspectos e agora a gente vai então para as classificações dos atos administrativos. De algum modo a gente já abordou um pouco essa questão na aula anterior. Nas duas aulas anteriores, porque é difícil você conseguir caracterizar ou explicar as características dos atos administrativos sem que, de algum modo, esse tema, a classificação dos atos, o tipo de ato, o critério de formação do ato, seja tangenciado. Então aqui a gente vai estabelecer quais são os tipos de atos que existem. Primeiro é o ato simples, que a gente começa pelo simples porque ele é o mais simples mesmo. É aquele que decorre da manifestação de vontade de um único órgão, ou colegiado ou único. O que isso quer dizer? Que um ato é simples quando ele depende de uma única manifestação de vontade. É um único agente público que, no exercício de sua atribuição legal, do princípio da legalidade, exprime a sua vontade, ou exprime a sua vontade vinculada ou discricionária, mas exprime e produz o ato administrativo em todas as suas características. É preciso que seja uma única pessoa? Não. Pode ser um colegiado. Um colegiado pode, de modo conjunto, emitir um ato simples e não um ato com mais autoridades. Não é porque é mais de uma pessoa que é mais de uma autoridade. Se aquele colegiado é responsável pela emissão daquele ato, então é ele que determina o que vai ser realizado. Em vários aspectos, em vários momentos da administração, quem decide é um colegiado, principalmente em instâncias recursais dos atos administrativos. Então quem decide é um colegiado, e esse colegiado é formado por vários agentes públicos, e ainda assim esse ato pode ser um ato simples. Órgão significa centro de competência, instituído para o exercício da função administrativa. O órgão público é diverso do agente público. A relação entre as categorias, mas são distintos. Presidência da República é o órgão ocupado pelo agente público presidente. Exemplo, nomeação de ministro pela Presidência da República, ato emanado por um órgão colegiado. Desclassificação e proposta e licitação. Apesar de composto por diversos agentes, é o único órgão. O órgão pode ser uni ou pluripessoal. Então, a Presidência da República, que a gente está discutindo também, é o seguinte: existe o órgão e existe o agente. Então, existe a 13ª Defensoria Pública de Osasco, existe o defensor público que ocupa aquele cargo, no caso sou eu. São coisas diferentes. Um é o cargo de defensoria, um órgão, na verdade, um órgão de execução da defensoria. Vocês devem ter isso em princípios institucionais. Os defensores da base lá são os órgãos de execução da defensoria. E no outro aspecto, ao mesmo tempo, tem o defensor público, que ocupa aquele cargo. Inclusive, a gente faz, quando está no estágio probatório, no começo da defensoria, no começo do exercício do cargo, a gente faz relatórios semestrais. E nos relatórios semestrais você tem um feedback. Você tem um órgão chamado CAEP, que é um centro de aperfeiçoamento e não sei o que, eu não lembro agora o nome da sigla, mas ele faz, você tem que mandar todas as suas peças para a corregedoria, todas as peças que você faz para a corregedoria, eles escolhem, acho que 5 ou 6 para analisar aleatoriamente esse defensor, que é o defensor mais velho do CAEP. Eles analisam, fazem uma avaliação das suas peças e mandam isso para a corregedoria. E uma das orientações que eu tive foi de que eu deveria assinar como Rodrigo Grupo Carlos Acosta, defensor público e a minha defensoria. Eu só assinava Rodrigo e a defensoria. Então não tinha o cargo, porque são coisas diferentes, né? Uma coisa é o cargo que eu exerço, o agente público exercendo um ato público, outra coisa é aquele órgão de execução. Então, no fim, o que a corregedoria disse foi: são coisas diferentes, você precisa colocar as duas na sua petição. Não dá para você colocar só como primeira defensoria de Franca que eu ocupei, ou a 13ª de Campinas, ou a 13ª de Osasco. Na verdade, eu tenho alguma relação com o número 13, não à toa. Eu também, professor. Oi? Eu também. Nasci na sexta-feira 13. Fiz 13 na sexta-feira 13. Bom, então você tem que colocar que você é o defensor. Eu assino Rodrigo, defensor público, 13ª Defensoria Pública de Osasco. É isso o correto. É isso o correto, que é a orientação da corregedoria. Cargo, nome e o órgão. Nome, o cargo e o órgão, né? Aquele órgão que você está vinculado. Então, para deixar muito claro que o cargo
cargo ser defensor público é diferente do órgão, que é a 13ª Defensoria Pública de Osasco. São coisas diferentes. Existe em contraposição o ato complexo. O ato complexo é aquele que decorre da manifestação de mais de um órgão em que as vontades se unem para formar um único ato. Então são aqueles atos administrativos que dependem mais de uma instância administrativa, mais de um agente administrativo para que seja produzido. As manifestações de vontade são homogêneas, não há um ato principal e um outro auxiliar, eles têm a mesma importância. Então, por exemplo, um característico importante do ato complexo? O ato complexo não tem uma questão de hierarquia, não é um concordo ou um de acordo. São atos que têm o mesmo patamar de hierarquia. Investidura do PGJ. Primeira manifestação de vontade é a lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores de Justiça. O segundo é a nomeação do governo do Estado. Não há manifestação que prepondera ou sobressai, é a soma de vontades. A Defensoria é a mesma coisa. O DPG, o Defensor Público Geral, a propósito, a eleição agora vai ser dia 23 de abril, é eleito pelos todos os defensores da carreira e é feita uma lista tríplice. Eleito ou eleita. Uma lista tríplice. Esse ano tem 2 candidatos só, então vai ser uma lista dúplice. Mas não porque não tem 3 candidatos, mas porque só tem 2. Mas em tese são uma lista tríplice. Então é um ato complexo. Por quê? Porque a carreira, os órgãos de execução da Defensoria Pública, os membros da carreira, votam, fazem uma lista, isso é um ato administrativo, isso é uma parte do ato administrativo, e o governador, no seu livre exercício discricionário, escolhe um da lista. Por tradição, se é escolhido, em geral, o primeiro da lista. Não que não tenha acontecido, na Defensoria não aconteceu de escolher na verdade, a primeira Defensora Pública Geral não era a primeira da lista. Mas todos os outros casos foi o primeiro da lista. E isso, por tradição, em geral, é respeitada essa regra, essa eleição. Mas não necessariamente ela deve ser respeitada. Não necessariamente existe uma obrigatoriedade do governo do Estado, do governador, de respeitar o resultado da lista tríplice, de escolher o mais votado. Então é um ato complexo. Por quê? Porque os 2 atos estão no mesmo patamar e sem os 2 atos não se produz o efeito final, que é a nomeação que é a designação do DPG. Em contraposição, ou em paralelo, tem um ato composto. O ato administrativo composto é aquele que decorre da manifestação de um órgão, mas que depende da manifestação prévia ou posterior de outro órgão, que é auxiliar, ancilar, secundário, em relação à vontade do principal. Então aqui, a diferença entre um ato composto e um ato complexo é que no ato composto existe uma diferença de hierarquia entre os dois agentes públicos emitindo vontade. Aqui há dois tipos de manifestação de vontade, uma principal e outra instrumental, ou secundária. A manifestação auxiliar é a aprovação, autorização, visto, homologação, que é o que eu falei do de acordo. Por exemplo, a investidura do Procurador-Geral da República. A primeira manifestação é a indicação feita pelo Presidente da República. A segunda é a aprovação pelo Senado, atos que dependem de visto, homologação e laudo, etc. Então, nesse caso, existe uma hierarquia ali, né? Alguém aprova. Quando alguém aprova, significa que ela está revisando um ato administrativo. E o ato administrativo só passa a produzir efeitos depois disso. Por isso, nessa medida que ele é um ato composto. O Celso Antônio desconsidera o ato administrativo composto, fala apenas em atos simples e complexos. Então é uma classificação mais simples, né? Para o Celso Antônio, ou é simples, só um único órgão, ou um único agente público é capaz de produzir a vontade, ou é complexo, depende de mais de um órgão. E aí não tem uma terceira categoria. O efeito pondrômico. Isso aí é uma questão típica dos atos que dependem de mais de um ato, mais de uma vontade. Nos atos compostos e complexos existe o efeito pondrômico. O que é o efeito pondrômico? É o efeito de implemento de condição na edição do ato, ou também conceituado como efeito intermediário de sua elaboração. Trata-se de efeito preliminar. Ocorre nos atos complexos ou compostos, quando o primeiro agente se manifesta, se surge por o segundo dever de se manifestar. Ou seja, a necessidade de 2 agentes, quando o primeiro agente se manifesta, gera um dever legal do segundo agente se manifestar. Ele pode negar, pode concordar, pode agir de outro modo, mas ele gera uma obrigatoriedade. Então, voltando à questão da escolha do Defensor Público Geral. O Defensor Público Geral é feita uma lista tríplice e essa lista é remetida para o governador. O governador tem 15 dias para se manifestar. Ele pode escolher qualquer um da lista tríplice. Se ele permanecer em silêncio nesses 30 dias, ele vai ser escolhido primeiro o mais votado.
Então é um dos casos, e a gente falou isso na outra aula, em que o silêncio administrativo tem uma categorização. O silêncio administrativo não significa nada, em tese, a não ser que haja uma lei prevendo, uma disposição legal prevendo, que aquele silêncio terá um significado. No caso da escolha, tanto de DPG, como de PGJ, como todos os órgãos que precisam de lista tríplice e são nomeados pelo governador ou por algum outro órgão, o silêncio significa a anuência com o mais votado. Então, e agora a gente tem uma outra classificação. Agora não é uma classificação mais da quantidade de atos, né, dos tipos, mas ainda discutindo tipos de atos administrativos, mas utilizando o critério de liberdade de atuação do agente público. Uma coisa antes sobre classificação, não lembro se eu falei isso na outra aula de vocês, mas eu sempre gosto de falar isso. Classificação, diga. Você poderia explicar de novo o pondrômico? Poderia. Então, o efeito pondrômico é a necessidade ou a obrigatoriedade de uma resposta a partir do primeiro ato. Então você tem dois atos, né? Você tem um ato que inicia aquela, você tem uma manifestação que inicia aquele ato administrativo e uma manifestação que termina aquele ato administrativo. Quando você tem a primeira manifestação, você tem o dever de ter a segunda. Aquele agente público fica obrigado à manifestação da segunda vontade. Esse efeito que gera essa obrigatoriedade, esse dever legal, é o efeito pondrômico. E ele tem que se manifestar na segunda manifestação. Essa manifestação pode ser de anuência, de concordância, pode ser de rejeição, pode ser de não concordância e pode ser silêncio. O silêncio administrativo, a gente viu na aula passada, ele só tem significado se houver previsão legal. Qualquer uma dessas manifestações é efeito pondrômico? Não, o efeito pondrômico é tornar a segunda manifestação um dever legal. Bom, voltando aqui à questão das classificações. Eu tinha um professor de Direito Civil na faculdade, chamado Del Nero, e o Del Nero tinha muitas coisas, inclusive falava muito sobre filosofia e outros elementos e outras coisas nas aulas de civil dele. Às vezes eu até falava mais disso do que de civil. E toda vez que ele começava a falar alguma coisa sobre classificação, ele sempre contava a mesma história. Que ele tinha um texto do Jorge Luis Borges, que é um escritor argentino, que falava sobre as ideias de classificação. Então ele é um conto, ele construindo... Eu honestamente não li o conto, mas eu lembro do professor sempre falar isso, que ele ficava construindo uma série de classificações. E ficava classificando tudo, era uma pessoa que classificava tudo em todos os aspectos, e no final... E no texto ele desenvolvendo a ideia de que não existe uma classificação certa e uma classificação errada. Existem classificações que são úteis e classificações que são inúteis. Então uma classificação que diz objeto A, objeto é uma coisa, ou objeto é outra coisa, ou objeto é qualquer coisa, é uma classificação inútil. Então, por exemplo, se o cara fala, olha, eu sou banana, ou maçã, ou outras frutas, eu não classifiquei nada. Porque eu não consegui selecionar, não consegui estabelecer uma característica que sobressaia para conseguir tornar uma classificação útil. O direito é algo que, com muita facilidade, classifica. Né? Ele parece precisar de colocar as coisas em caixinhas para que seja possível entender ou seja possível trabalhar com as categorias jurídicas. E muitas das classificações são inúteis. Retrato disso, por exemplo, a posição do Celso Antônio. Por que você precisa ter uma classificação de ato composto? Você não pode usar o critério, tem uma pessoa, tem um agente ou tem dois agentes? E a partir disso você não tem uma classificação satisfatoriamente útil? Só tem ato simples, só tem ato complexo, não tem porque ter ato composto? Então você consegue estabelecer uma crítica a excessivas classificações, ou a excessiva necessidade de classificar tudo em direito. Então e aí, a partir disso, ele sempre falava isso, o Donero sempre falava isso, que as classificações têm que ser úteis. De certo modo, eu sempre penso nisso quando eu vou discutir alguma classificação jurídica. Se aquela discussão efetivamente melhora o entendimento, se aquela classificação efetivamente facilita e demonstra características que são de similitude e diferença, porque você classifica para juntar aquilo que é similar e separar aquilo que é diferente. Então, se essa classificação não promover uma facilidade de entender o que é similar do que é diferente, não tem razão de ser. Então, aquelas coisas que viram coisas inúteis só para concurso, daqueles cargos bizarros. Então, aqui, essa classificação, na minha opinião, é muito mais útil do que a classificação anterior.
A classificação anterior tem um elemento porque tem essa questão do efeito pandômico, tem a questão do dever, tem a questão do silêncio. Normalmente o silêncio é qualificado, o silêncio é regrado nos atos complexos e não nos atos simples. Então tem alguma funcionalidade, mas isso me parece muito melhor e muito mais útil do que a anterior. Então os atos administrativos são, em geral, vinculados ou discricionários. Eles podem ser classificados nessas duas possibilidades. O que é um ato vinculado? O ato vinculado é aquele que possui todos os elementos e pressupostos integralmente preenchidos por lei, tornando o ato administrativo o administrador um mero cumpridor de leis. É aquele que não existe margem de liberdade para atuação da autoridade. A lei esgota a matéria. Aqui não há exercício de conveniência ou oportunidade, que é margem de liberdade. Por exemplo, então a gente tinha os requisitos do ato administrativo. Ele tinha que ter objeto lícito, tinha que ter forma, tinha que ter motivação, tinha que ter finalidade e tinha que ter motivo, né? Acho que era isso. O conform of, lá, eu esqueci o nome daquela sigla. Isso. São os elementos. No ato vinculado, todos eles já estão presentes na lei. Então basta ao administrador dar um visto, né? Determinar que seja cumprido. O exemplo clássico é a aposentadoria compulsória de 70 anos. Que não precisa nada além disso, basta a pessoa fazer 70 anos e ela tem que ser expulsa do serviço público, né? Tanto que o outro nome para isso é a aposentadoria expulsória. Que ela é verdade, a aposentadoria expulsória. Na verdade, hoje está desatualizado, eu preciso mudar esse slide. É 75 anos para os órgãos superiores, né? Foi o golpe do Eduardo Cunha na Dilma, mais um deles. Porque se fosse 70 anos, alguns ministros iam sair durante o governo Dilma e ela ia poder nomear outros ministros para o STF. E aí, por conta disso, foi alterada essa lei nesse sentido para aumentar o prazo para aposentadoria e aí os ministros não saírem durante o governo Dilma, saírem só no próximo governo. Existe uma discussão sobre para quem vale ou para onde vale, se valeria para o Tribunal de Justiça de São Paulo também, ou se não valia. E eu vou ficar devendo a solução disso e vou trazer na próxima aula, como é que ficou delimitado. Salvo engano, não valeu para os tribunais estaduais, valeu só para os tribunais superiores. A PEC da Bengala, né, que ficou chamada. Mas eu vou confirmar, eu trago informação na próxima aula para não trazer uma informação equivocada. Bom, os outros exemplos são licença para construir, de funcionamento ambiental, preenchidos os requisitos, o administrador deve expedir o alvará de licença. Isso é uma questão importante, né? Uma diferença entre a licença, a autorização e a permissão é que a licença é ato vinculado e a permissão e a autorização têm características de ato discricionário. O ato administrativo vinculado é integralmente vinculado, pois todos os requisitos do ato administrativo estão precisamente descritos na lei. Não há mérito em ato vinculado. O que isso permite inferir? A gente já discutiu em algum momento o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário? Eu acho que um pouquinho a gente mencionou esse tema no começo da primeira aula. A gente discutiu que o mérito administrativo não está sujeito ao controle judicial. Existe discussão sobre isso, né? Mas em geral a regra, o entendimento é de que o mérito administrativo não está sujeito à análise do Poder Judiciário. Até por uma questão de legitimidade democrática. O Judiciário não recebeu um voto, o Poder Executivo e o Poder Legislativo receberam votos e exercem o poder, ou são representantes eleitos para exercício do poder. Então, o mérito, que são as escolhas efetivamente feitas, não podem ser revisadas por um órgão que não tem legitimidade democrática do voto. Mas o judiciário pode rever aspectos de legalidade. Então, o judiciário pode rever ato vinculado em todos os aspectos, porque todos os elementos estão previstos em lei. E nos atos complexos, não. Nos atos discricionários, não, porque nos atos discricionários alguns elementos não estão previstos em lei. Discricionário. Então, discricionário é aquele que possui parte dos pressupostos, elementos já preenchidos pela lei, que autoriza a prática pelo ato. Então, lá já sempre estão previstos. Então, sempre estão previstos em lei, sempre são elementos de legalidade do ato administrativo. A competência, a finalidade e a forma. Ou seja, ainda que seja discricionário, a lei precisa dizer quem pode emitir aquele ato. Ela precisa garantir finalidade, para não haver desvio de finalidade, que é um vício significativamente importante. E ela determina a forma, porque os atos administrativos têm forma determinada pela lei. Então a lei já estabelece tudo isso. O que sobra então? Os demais pressupostos, elementos, motivo e objetos estarão
ou em branco ou indefinidos em lei, e serão preenchidos motivadamente pelo administrador, através de fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, que demonstram que a prática daquele ato será oportuna e conveniente ao interesse público. Exemplo, pena de advertência ou suspensão. Bom, o que é isso aqui então? Então você tem lá os 5 elementos, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. No ato vinculado, os 5 elementos estão preenchidos pela lei. A lei traz o conteúdo desses 5 elementos, desses 5 requisitos. No ato discricionário, estão previstos por lei a competência, a finalidade e a forma, mas não estão previstos por lei o motivo e o objeto. Por quê? Porque isso é o elemento de discricionariedade no ato administrativo. Então, todo ato administrativo tem um conteúdo vinculante, um conteúdo vinculado. Ele sempre tem um aspecto vinculado. E qual é esse aspecto? Competência, finalidade e forma. Mas ele pode ou não ter espaço para discricionariedade. E aí a discricionariedade se dá no objeto e no motivo. Esses objeto e motivo são sempre preenchidos pelos critérios de oportunidade e conveniência. Então a oportunidade é existir chance daquilo acontecer, e conveniência é aquela conduta ser conveniente ao interesse público primário. Vocês devem ter estudado, é o Marcelo, né, o nome do outro professor de administrativo. Vocês devem ter visto com o Marcelo a questão da primazia do interesse público primário. Primazia do interesse público e a diferença entre interesse público primário e interesse público secundário. A conveniência e a oportunidade tem que ter como critério o interesse público primário. E aí tem que ser norteados por um critério de razoabilidade e proporcionalidade. E aqui entra um debate interessante, que é o debate que eu comecei a fazer com vocês, sobre a questão da legitimidade democrática do Poder Judiciário para fazer o controle do método administrativo. Vamos lá. Método administrativo é a motivação do administrador através de fatos e circunstâncias escolhidas por ele e que deverão ser razoáveis e proporcionais ao limite da lei, demonstrando a obrigatória oportunidade e conveniência da prática daquele ato em interesse público, que eu acabei de explicar. Deve constar da motivação, e a gente lembra na semana retrasada, que a gente falou que motivação e motivo são coisas diferentes, que a motivação é o motivo expressado, e não necessariamente ele corresponde com a realidade, ele pode ter um motivo oculto. Então precisa haver a motivação, essa motivação precisa demonstrar o objeto e motivo, trazer o objeto e motivo, e mostrar que são razoáveis dentro do limite da lei. Existe margem de liberdade para a atuação do agente público, pois a própria lei confere essa liberdade ante a impossibilidade de prever todas as hipóteses. Cabe, então, ao agente público preencher, nas circunstâncias fáticas, o conteúdo desse ato administrativo. A lei não esgota a matéria, remanescendo espaço de liberdade para a atuação do agente público. A liberdade, que é proporcional e razoável, não é passível de controle pelo Poder Judiciário, ante a separação dos poderes. Mas o Judiciário pode fazer controle de legalidade, de respeito à razoabilidade e proporcionalidade. Discricionariedade e arbitrariedade não se confundem. O Judiciário apenas pode anular o ato, enquanto a administração pode revogar e anular. Então, vamos lá. O que acontece? Quando a liberdade tem que ser regrada. Então, o exercício de liberdade dentro do regramento é discricionariedade. Exercício de liberdade fora do regramento é arbitrariedade. A arbitrariedade sempre pode ser anulada pelo Poder Judiciário. E pela administração, por conta da alta executoriedade dos seus atos, pode revogar os seus próprios atos e pode anular aquilo que for o caso também. O Judiciário pode, e aí é muito polêmico esse tipo de coisa, realizar controle de legalidade dos atos administrativos discricionários a partir de uma análise de razoabilidade e proporcionalidade. Por que isso é polêmico? Porque isso, de certo modo, é uma expressão de ativismo judicial. Eu não sei se já houve alguma discussão de ativismo judicial aqui, mas considerando que esse tema é bastante candente e permeia vários aspectos da vida jurídica, do direito, é provável que em algum momento ou vocês já tiveram alguma discussão sobre ativismo judicial ou não tiveram. Bom, ativismo judicial é uma postura não passiva do Poder Judiciário. Em tese, na teoria da separação dos poderes, o Poder Judiciário é um poder de fiscalização que só se manifesta quando provocado. E em muitos casos, e é crescente no Brasil, e você consegue estabelecer vários exemplos de ativismo judicial, o judiciário começa a se misturar na política e na legislatura. Ele começa, de certo modo, a produzir lei e começa, de certo modo, a atuar politicamente.
Isso é retrato, assim, o STF faz isso o tempo todo. E a gente vive uma onda de ativismo judicial que, por vezes, acaba gerando problemas. Aquela ideia, vocês vão ver isso inconstitucional mais, mas aquela ideia de estado de coisas inconstitucional é a expressão de ativismo judicial. E aí é uma questão de avaliar, e uma questão de... Boa noite. Uma questão de avaliar... E é uma questão ideológica de cada um, se isso é benéfico ou não. Mas, de certo modo, você permite, ao mesmo tempo que o ativismo judicial, que permite avanços, como a autorização da união estável homoafetiva, que depois culminou na autorização por casamento homoafetivo, né, feito pelos cartórios, e isso é um grande avanço civilizatório, ao mesmo tempo você permite que um ministro, numa decisão monocrática, reveja um decreto de indulto, competência exclusiva do presidente. São situações em que o ativismo judicial, de um lado, traz benefícios para a sociedade e, de outro lado, traz malefícios para a sociedade. E esse é o problema. Quando você permite que o judiciário vá muito além do que ele pode ir, isso vale para todos os lados. Seja para avanços democráticos e civilizatórios, seja para regressões ou para invasões ou para golpes na democracia. Quando a Constituição diz que a competência exclusiva do presidente emitir um decreto de indulto e o juiz, numa decisão monocrática, decide que o decreto de indulto está errado, ele está violando a Constituição. Claramente. Então é muito complicado essa questão do ativismo judicial, porque em algum momento ela é interessante, porque traz avanços, principalmente nos últimos 15 anos no Brasil, trouxe mais avanços do que problemas, mas começa a trazer vícios também que são complicados. E começa a tirar do debate público, debate político, onde ele deve ser feito, que é nas ruas, nos espaços democráticos por excelência, nas assembleias, no Congresso, debates que devem ser travados naquele espaço, são trazidos para o judiciário. E se judicializa a política e se traz debates para dentro do Poder Judiciário que deveriam ser travados no Legislativo. O mesmo exemplo é o casamento homoafetivo. O casamento homoafetivo é uma questão que tinha que ser discutida no Legislativo. Era uma demanda, a sociedade aceita isso de certo modo no Brasil hoje. Ainda existe muita homofobia, existe muita transfobia. O Brasil ainda é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Mas, de certo modo, esse debate é um debate de algum modo avançado na sociedade, pelo menos a permissão ao casamento homoafetivo. Tanto já estava de algum modo maturado. Como se caminhou pela discussão via judiciário, essa discussão é baseada no legislativo e não se faz enfrentamento da política, se faz o enfrentamento a partir da garantia de direitos. Isso garante resultados mais rápidos? Garante. Talvez a gente só conseguisse tratar casamento, união homoafetiva e casamento homoafetivo no legislativo daqui 15, 20 anos. E a gente já resolveu isso há 4 ou 5, salvo engano. Mas ao mesmo tempo vai desqualificando o Congresso como espaço legítimo de debate para questões de direitos e garantias de direitos. E vai trazendo o judiciário para isso. Então o ativismo judicial, que de certo modo representa, a expressão, na verdade, motivo ou móvel dessas teorias que estabelecem que a razoabilidade e proporcionalidade do mérito administrativo podem ser controlados pelo Poder Judiciário, acabam trazendo. Então, existe muita gente que defende, e é possível defender, que a razoabilidade de um ato administrativo e a proporcionalidade de um ato administrativo, mesmo que ele seja discricionário, podem ser avaliados pelo Poder Judiciário. A teoria clássica de separação dos poderes, a clássica é de que o mérito administrativo, e aí trazido dentro o ato discricionário, não é controlável pelo Poder Judiciário. Eu tenho o dever de trazer essa discussão para vocês, e vocês têm a oportunidade e, se quiserem o interesse, de se aprofundarem melhor sobre essa questão e talvez se apropriarem melhor do debate e terem uma opinião própria de cada um de vocês. Acho que tem 2 pessoas que são interessantes para esse debate e são posições opostas. Um é o Lênio Streck, que apesar do autoelogio constante, o Lênio sempre está se elogiando nos textos dele, é impressionante. Quando você filtra esse aspecto do autoelogio, o Lênio é um cara muito bom nesse debate sobre ativismo judicial e sobre uma questão individualista da decisão, né? Ele chama de decisionismo, que é a decisão sem amparo, uma decisão própria, uma decisão individualizada, sem um aspecto, um lastro. De outro lado, você tem o próprio Barroso,
uns textos antes dele ser ministro do STF, em que ele discute o ativismo judicial num viés de defesa desse aspecto. Então são dois autores que têm muito lastro. O Lênio é renomado, um autor renomado, o Barroso, tão renomado que acabou sendo indicado ministro do STF, que podem balizar esse debate de lados opostos e trazer questões para serem discutidas. Por que isso é importante para a Defensoria Pública? E foi tema da minha prova oral, por exemplo, de constitucional. Porque isso interfere na atuação civil do defensor, na atuação da Fazenda Pública do defensor. Porque muitas vezes o mérito administrativo está em comprar o remédio X ou Y. Se você tem X dinheiros, sei lá, R$100, e você vai comprar tudo de remédio para diabetes e atender todo mundo, você vai comprar um pouquinho de remédio de diabetes, um pouquinho de remédio de colesterol, um pouquinho de remédio de pressão, um pouquinho de remédio não sei do que, para atender a maior quantidade de doenças possível. E essa é uma questão de mérito administrativo, o administrador escolhe isso. Só que o controle judicial de políticas públicas, de certo modo, esbarra nessa questão do proporcional e do razoável na escolha das políticas públicas. Então esse debate do ativismo judicial e da possibilidade de intromissão do Poder Judiciário a partir de um critério de uma avaliação de razoabilidade e proporcionalidade no ato discricionário é algo muito presente na Defensoria. Porque a Defensoria faz, por via judicial, por via extrajudicial também, pelo processo coletivo, o TAC, a recomendação, controle de política pública. E quando se faz controle de política pública, de certo modo, se invade a discricionalidade. Então, uma posição mais razoável, uma posição mais ponderada, talvez seja tentar equilibrar as duas coisas, né? De algum modo, você permite o controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário, porque em casos é muito flagrante esse tipo de coisa. De outro lado, você entende que aquilo, o Estado tem quantidade limitada de recursos e ele tem que fazer escolhas para aplicar aqueles recursos. E essas escolhas são avaliadas dentro do Estado democrático nas eleições. Então, são as eleições que julgam aquelas escolhas. Então, de certo modo, o juiz tem que enxergar isso desse modo, na minha opinião, né? Tem que enxergar de algum aspecto, perceber os dois lados. A gente na Defensoria, como tem lado e é parcial e atua em favor de alguém, e a opinião do defensor fica muito de lado atrás disso, né? Não importa se eu estou defendendo um réu, não importa se eu acho que ele é criminoso ou não, se ele merece pena ou não merece. O que eu tenho que fazer lá é a melhor defesa possível, dentro dos meus alcances, dentro dos meus elementos e dentro da lei, para daquele réu. Não importa a minha opinião pessoal sobre aquilo. A mesma coisa na Fazenda Pública. Às vezes você tem que fazer um pedido do qual você discorda. Desde que ele seja legal, lícito o pedido, ele deve ser feito porque é a atuação do defensor público. Até porque o papel do defensor público, mais do que qualquer coisa, é garantir acesso à justiça. E acesso à justiça, muitas vezes, significa garantir um não da justiça. Aquela pessoa tem direito ao acesso à justiça, a gente presta assistência jurídica integral, até para ouvir um não. É claro que a gente também é um órgão público e também usa recursos públicos, então a gente não vai usar recurso público à toa. Então você tem que ter uma avaliação, e é também uma avaliação deve ser ponderada no dia a dia, entre a pessoa tem direito, tem uma mínima chance, tem direito àquela pretensão, ou aquilo é manifestamente legal, eu só vou gastar dinheiro público à toa. Então a gente tem que, no exercício da Defensoria, no exercício de independência funcional, tem que ir avaliando essas coisas no dia a dia. E não é uma tarefa fácil para ninguém. Você acaba criando uma opinião, mas não é fácil. Cada caso é um caso. Muitas vezes você acaba tendo dificuldade. Só para, antes de voltar no assunto e abrir para a pergunta, eu lembro quando eu era estagiário aqui na Fazenda Pública, a doutora Renata Bessar, e teve um caso de uma mulher que estava prestando concurso de policial e ela não tinha carteira de motorista. E para a prova, na hora de apresentar os documentos, ela precisava ter carteira de motorista. Era exigência do concurso ter carteira de habilitação. E ela queria uma liminar para poder continuar no concurso enquanto ela providenciava a habilitação dela. E eu, analisando o procedimento administrativo inicial, achei que o prazo era muito apertado e que não ia dar certo. Que ela nunca ia conseguir fazer aquilo. Porque não ia dar tempo e porque ela não ia ter nenhuma pretensão. E aí fui falar com a doutora Renata, que era minha chefe à época. Falei, doutora,
Não vai dar isso aqui, esse processo é inútil. A mulher não vai conseguir nunca esse negócio. Primeiro que o juiz não vai dar porque não vai dar tempo. Segundo que ainda que ela der, ela não vai conseguir. Aí ela me explicou, a gente debateu o assunto lá no final, ela falou, olha, não é você que tem que dizer não. Quem diz não é o juiz. Não sou eu que digo não, quem diz não é o juiz. Faz aí então, a gente vai protocolar, vai fazer e vamos ver o que vai acontecer. No fim ela ganhou liminar, ganhou no mérito e ganhou no tribunal. E conseguiu tomar posse porque ela conseguiu ter tempo. E aí ficou escancarado na minha cara que eu ia negar acesso à justiça. Eu queria naquele momento, a minha intenção era aquela, graças à doutora Renata que isso não aconteceu, de um caso em que eu não tinha condição de saber qual fim que ele teria. Então esse equilíbrio é muito complicado. E no fim dos contos aquilo me mostrou na minha cara que eu preciso pensar melhor todas as vezes que eu for fazer isso na minha vida pra frente. Fala. Assim, o ativismo judicial ele pode de alguma maneira ser analisado pela teoria dos três contrapesos? Ele pode, e de certo modo é um pouco disso. Ele é um alargamento, uma modernização dessa ideia de freios e contrapesos. Ela é uma flexibilização da separação de poderes, nesse aspecto mais clássico, nesse estanque, de que as relações são fluidas. Ela, de certo modo, os poderes têm algum aspecto. Você não pode negligenciar e considerar que é lícito ou legal a não garantia de direito à saúde, por exemplo, ou de direito à moradia. E então, essa relação tem a ver com essa ideia de freios e contrapesos, na medida em que o judiciário estaria exercendo um freio ou um contrapeso no executivo que faz escolhas muito fora da razoabilidade e da proporcionalidade. O que é o seguinte, que acontece de certo modo é o judiciário falando, olha, dentre essas opções aqui você pode escolher. Fora dessas opções você não pode escolher. Qual que é o risco disso? O risco disso é virar que nem meu pai quando eu ia na feira com meu pai. Eu ia na feira com meu pai quando eu era criança, ele falava, olha, escolhe essa batata, filho. Aí o pai, pega essa batata. Põe na sacolinha. Você escolhe a escolha que já está feita. Então o judiciário pode fechar tantas opções que só deixar uma possibilidade de escolha. Que era meu pai falando, escolhe essa batata. Aí eu escolhi a batata. É a mesma coisa. Esse é o risco do ativismo judicial, é fechar tanto a caixa, tantas possibilidades, que não tem mais possibilidade. E aí você retira do poder executivo ou do agente público aquela discricionalidade que ele tem, tanto por garantia constitucional, quanto por decorrência da ideia de legitimidade democrática, porque é ele quem recebeu o voto, e não o juiz. Alguém precisa contar isso pro Sérgio Moro. Bom, então aqui, para deixar muito claro, que eu estava começando a falar, falei um pouquinho, adiantei já, qual a diferença entre ato vinculado e ato discricionário? É a diferença entre licença e autorização. Licença é um ato vinculado, autorização é um ato discricionário. Então, importante, existem atos que têm o nome de licença, mas na verdade são atos discricionários. Exemplo, licença para tratar de interesse particular, artigo 91 da Lei 8.112 de 90, é ato discricionário. Da mesma forma, atos vinculados que são chamados de autorização. Exemplo, artigo 131, autorização de serviço de telecomunicações. O ato discricionário é parcialmente vinculado, não é totalmente discricionário, ó. Isso aqui a gente já falou, que é a questão do motivo e do objeto. Então, qual é a questão? Em geral, a autorização depende da discricionalidade, se autoriza se quiser, e desde que fundamente e tenha razoabilidade e proporcionalidade, enquanto a licença é direito. Então, se preenchidos todos os requisitos, a licença é direito. O que isso significa? Que no controle judicial, quando se entra, por exemplo, com um mandado de segurança contra um agente administrativo, um ato administrativo, tido como coator, que nega uma licença, ou que não decide uma licença, porque pode ser por ação ou omissão, o juiz pode suprir essa vontade e determinar a expedição da licença. Quando, de outro modo, se entra com mandado de segurança contra uma decisão não autorização, ou contra a omissão na decisão não autorização, na decisão não autorização, se houver legalidade no ato, e houver proporcionalidade e razoabilidade, como regra, né, como tem sido mais hegemônica a doutrina no Brasil, o juiz não pode dizer que está errado. Então, se você entrar com mandado de segurança contra uma negativa de autorização que está devidamente fundamentada e que tem razoabilidade e proporcionalidade, o juiz tem que necessariamente denegar sua segurança. Porque ele não pode fazer esse controle, porque esse controle está fora do âmbito de atuação do Poder Judiciário.
Ao contrário, se existe silêncio administrativo, se o administrador não decide a autorização, o juiz não pode autorizar. O juiz tem que necessariamente mandar que o agente público decida. E a gente viu um pouco disso na aula passada. Então aqui, mais uma classificação. Essa é a classificação dos atos gerais, e aí a classificação com critérios de destinação do ato administrativo, os atos gerais e os atos individuais. Ato individual é aquele que é destinado a pessoa ou pessoas determinadas, como um decreto de expropriação, a nomeação do servidor, etc. Um decreto de expropriação tem que ter necessariamente uma delimitação do imóvel a ser expropriado. Então ele é um ato que só vale para aquele imóvel, ou imóveis. Pode desapropriar mais de um imóvel pelo mesmo ato, pelo mesmo decreto. Quando for ver a desapropriação, a gente vai ver um pouco melhor. Mas é um ato que se destina a uma única pessoa, são determinados aqueles destinatários. Os atos gerais são os atos normativos que se destinam a todos que estiverem na mesma situação, indistintamente, como, por exemplo, o regulamento de imposto de renda ou de imposto sobre serviços. Os atos normativos submetem-se à disciplina peculiar, pois podem ser revogados por outro ato normativo da mesma hierarquia, bem como não produzem efeito imediato. Depende da prática do ato individual para produzir efeito, o que permite apenas seu controle indireto, salvo na hipótese de ADI, nos casos de ato normativo diretamente vinculado à CF. Então aqui é o seguinte, o ato normativo, o poder regulamentar da administração, que é a expedição de ato normativo, vale para todo mundo. Só que ele não produz efeitos imediatamente. Quando você estabelece uma regra, ele só produz efeito quando o caso particular ou o ato individual se concretiza. Eu estabeleço um regulamento para declaração de imposto de renda. Aquele ato só vai produzir efeitos quando alguém declarar imposto de renda. Antes disso, ele é só um ato normativo, ele não tem efeitos concretos no dia a dia. E aí o controle do ato normativo só pode ser feito pela própria administração no regramento ou por ação direta de inconstitucionalidade, no caso de ato vinculado à Constituição Federal. A regra no direito administrativo é que o ato normativo seja destinado à fiel execução da lei. Isso decorre do artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, que dá competência privativa ao presidente da República para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis, regulamentos executivos. O regulamento é um ato normativo de competência privativa dos chefes dos poderes executivos e é veiculado por decreto, quer dizer, o regulamento é o conteúdo e o decreto a forma. Vamos lá. A gente vai entrar na questão do ato autônomo, o ato administrativo autônomo. Essa é uma questão bastante complexa e polêmica, mas a gente ainda não entrou nela, mas é para vocês saberem. O poder regulamentar da administração, o ato administrativo, tem que ser regulamentar, e aqui o artigo 84 fala, a fiel execução da lei. E aí seria a possibilidade o ato autônomo seria aquela possibilidade de quando não há lei, ou se houver só a Constituição, ou não houver lei, ou não houver nenhuma previsão legal, um ato regulamentar aquilo que não tem previsão. Então, seria um ato administrativo sem amparo ou sem respaldo numa lei. E essa é a questão do ato autônomo. A gente vai ver um pouco mais pra frente como esse ato autônomo é tratado no Brasil e em outros lugares e quais são as polêmicas em torno disso. Aqui, o ato normativo autônomo ou independente é exceção do nosso direito. Ela se destinaria a regulamentar a matéria ainda não tratada em lei. Nos termos do artigo 84, inciso 4, a linha A, o regulamento autônomo só se refere à organização e funcionamento da administração federal, desde que não implica aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Considerando então que a regra do direito brasileiro é que o regulamento executivo dificilmente será admitida a ADI de inconstitucionalidade, porque normalmente o regulamento será ilegal antes que de inconstitucional. Ou seja, a ofensa será direta à lei. A parcela da doutrina não considera ato normativo como ato administrativo, denominando como atos da administração. A gente tem muitas informações aqui, vamos destrinchar com calma. Primeira coisa, então o artigo 84, a regra existe o decreto, o ato administrativo autônomo. Então o ato administrativo regulamentar necessariamente está delimitando ou estabelecendo ou gerando normativa para a aplicação de uma lei. Não pode, se tiver Constituição e não tiver lei, não pode o decreto normatizar diretamente a Constituição, porque carece uma lei ali no meio do caminho. Esta é a regra. Em muitos lugares, por exemplo na França, o direito administrativo tem outra estrutura, é permitido o decreto autônomo, o ato administrativo autônomo. O ato normativo autônomo também chamado de decreto autônomo. E em alguns outros lugares também é permitido. No Brasil, não é, como regra.
Tem uma exceção, que é a linha A do inciso 4 do artigo 84, que fala que pode ser feito para a organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento de despesa nem criação e extinção de cargos públicos. Então eu posso, sem lei, por exemplo, realocar funcionários num mesmo ministério. Ou criar, ou dividir um ministério, por exemplo, dividir o que foi feito agora. Existia o Ministério da Justiça, e dentro do Ministério da Justiça estavam previstos lá o controle da Polícia Federal e alguma coisa assim. O presidente Temer separou o Ministério da Justiça do Ministério de Segurança Pública, e honestamente eu não sei se isso gerou aumento de despesa ou não, mas se não gerou aumento de despesa, poderia ter sido feito por decreto autônomo, sem previsão legal. Se gerasse aumento de despesa, que provavelmente gerou, porque agora tem 2 ministros, aí tem que ser feito por lei. Então, a única possibilidade de decreto autônomo é essa prevista no artigo, na linha 1A do artigo 84, inciso 4. Professor, Oi. Se ato normativo autônomo, ele só serve para a organização e funcionamento da administração federal, estadual e municipal. Aí quem faz isso é o governador. Então tem um ato normativo autônomo na esfera estadual. Existem na Constituição o constitucionalismo estadual e nas leis orgânicas normas de conteúdo obrigatório, de repetição obrigatória. Então, o nosso federalismo é um federalismo bem capenga, né? Bem mais ou menos. E então existe nas constituições estaduais todo um conteúdo que é de reprodução obrigatória. Nesse conteúdo de reprodução obrigatória, normalmente está esse regramento e a possibilidade de ato autônomo, de decreto autônomo, para essas esferas. Na verdade, a Constituição estadual deve trazer isso de algum modo. Em geral, ela é feita assim. E se não houver isso, é possível considerar que há, porque ela é norma de reprodução obrigatória. Então, existem decisões dos tribunais de justiça e do STF de que quando a norma de reprodução obrigatória e não consta da Constituição estadual, ela deve ser aplicada e é possível considerá-la como se existisse. Porque ela é de reprodução obrigatória, então ela é um conteúdo implícito da Constituição. Mas vai. Aí a gente viu lá no comecinho, quando estava discutindo o que era ato administrativo, que ato normativo muitas vezes, por parte da doutrina, não é considerado ato administrativo, mas ato de administração. E aí sairia dessa classificação. Então, quanto ao alcance. O alcance, então, são os atos internos e atos internos. Ato interno é aquele que produz efeitos apenas dentro das repartições das administrações, como a escala de servidores de plantão. Esses atos não exigem a publicação para início dos seus efeitos, mas mera ciência dos destinatários. Então, por exemplo, a gente atende a audiência de custódia na Defensoria Pública, faz audiência de custódia e faz a regime de rodízio. Eu faço audiência de custódia em Osasco, uma quinta sim, uma quinta não. E existe um calendário, quando alguém tem férias, é coberto e tudo mais, porque tem que ter um defensor todos os dias na custódia. Por exemplo, eu vou fazer quinta e sexta, porque eu troquei com uma defensora um outro dia, e a gente vai trocando, eu vou fazendo 2 dias seguidos agora. Esse é um ato interno. O ato do coordenador da unidade, ou do coordenador da custódia, determinando qual vai ser o rodízio, é um ato interno. Não precisa sair publicado no Diário Oficial que eu vou fazer custódia naquela quinta. A coordenadora lá da unidade monta um calendário no Google e coloca lá os dados, a escala de cada um, e todo mundo sabe disso. Por quê? Mas é um ato administrativo. Quando se faz a escala, esse é um ato administrativo. E não tem publicação porque ele é um ato de organização interna. O ato externo é aquele que feitos além da repartição pública. Por conta disso, exige publicação em órgão oficial que tenha vigência como concurso público. Então, um edital público, um edital de concurso, é um ato administrativo externo. Ele que vai estabelecer as regras para a contratação de profissionais para aquele órgão específico. E por isso ele deve ser publicado no Diário Oficial. Então, quanto ao objeto do ato administrativo, e aí a gente pode analisar uma questão mais histórica aqui.
Classificação entre atos de império e atos de gestão surgiu para abrandar a teoria da responsabilidade do monarca. Na época da monarquia absoluta, considerava-se que o rei não errava, the king can do no wrong, ou, em francês eu não falo, de modo que o Estado não respondia por atos do rei, ou seja, os atos de império seriam atos do rei e que não havia responsabilidade de administração. Por que isso? Porque, como ele era absolutista, ele não cometia erros, então você só pode gerar responsabilização se houver algum tipo de erro, né? Ou culpa ou dolo. E aí, então o rei não erra, não tem responsabilidade. Como isso se revelou injusto, principalmente em razão dos prejuízos causados na gestão dos serviços e bens públicos, surgiu a classificação entre atos de império e gestão. Então, o rei não poderia ser responsabilizado pelos atos de império, mas poderia ser responsabilizado pelos atos de gestão. Os primeiros são praticados com autoridade com fundamento num regime jurídico derrogatório de um direito comum, não ensejavam responsabilidade. Os atos de gestão são serviços públicos e bens públicos praticados sem prerrogativa de autoridades e ensejam responsabilização, que é o que eu expliquei. Um permite responsabilização, o outro não permite. Atualmente, a administração tanto se responsabiliza pelos atos de império, como age com autoridade, quanto pratica atos de gestão, de modo que essa classificação cai em desuso. O que a gente estava falando? Essa classificação é inútil. Ela era útil quando existia, pelo menos quando existia a monarquia absoluta, ou quando se tratava de uma transição entre a monarquia absoluta para as monarquias constitucionais, para estabelecer aquilo que poderia estar sujeita à responsabilização ou não. A próxima aula, o próximo tema que a gente vai tratar, não sei se vai ser hoje ou não, vai ser responsabilidade da administração. Responsabilidade da administração a gente vai estudar um pouco melhor esse aspecto, porque a gente vai estudar o alcance e os limites da responsabilidade da administração. Mas, de qualquer modo, antes, aquilo que era praticado em exercício da autoridade era ato de império e estava fora da responsabilidade. Aquilo que era praticado sem ato de império, mas para gerindo os bens públicos, os serviços, era submetida à responsabilização. Agora não. Agora, tanto os atos de gestão quanto os atos de império tem autoridade, precisa de autoridade. É a autoridade competente que faz aquilo. Então de certo modo, um exercício de poder da administração. E todos os atos estão submetidos à responsabilização da administração. Então essa é uma classificação que é inútil. E naquilo que a gente falava, é uma classificação que pode ser deixada de lado. Por que a gente fala? Porque sempre tem um mané que quer perguntar uma classificação inútil. E essa classificação, às vezes, ela tem um conteúdo histórico interessante na formação do poder do direito administrativo. Então é bom, pelo menos, ter ouvido alguma vez sobre isso. Aqui, uma sugestão para utilizar uma classificação parecida são aqueles atos que estão submetidos ao regime jurídico de direito público e aqueles que são submetidos ao regime de direito privado. Que a gente discutiu lá quando a gente estava falando sobre o conteúdo, quais eram os atos administrativos, aqueles que tinham regime público, né, o regime jurídico de direito público, que estão submetidos, por exemplo, à licitação, a concurso e todas as regras do poder público. E nas licitações a gente vai ver que isso faz uma grande diferença, principalmente na gestão das licitações. E os direitos privados são aqueles em que a administração compete em igualdade de condições com o agente privado e para não ter nem vantagem nem desvantagem, para ter uma concorrência mais igualitária, ela atua pelo regime privado. Que horas que a gente faz intervalinho aqui, gente? Ato administrativo, quanto ao conteúdo, então outra classificação. Então são os atos administrativos negociais. A autorização é um ato administrativo unilateral e discricionário, no qual a administração pública faculta ao administrado a prática de um ato material. Por exemplo, porte de arma ou uso privativo de bem público, sendo em regra precário. A banca de jornal tem uma autorização para ficar naquele local, porque ela utiliza a calçada, um bem público, ou um leito carroçado, não leito carroçado não, né? Mas usa a calçada, ou alguma praça, ou algum lugar. A banca em geral está em um local que é bem público, então ela tem uma autorização para funcionar. O porte de arma é uma autorização para funcionar. Ninguém é obrigado, a administração não é obrigada a dar porte de arma, porque não é uma licença. A autorização destinada à prática de ato material decorre do poder de polícia. Por ser discricionária, será deferida ou não conforme interesse público. Por ser precária, a autorização é revogável a qualquer tempo e sem indenização. Coisas importantes. Quando é uma autorização, um ato material, por exemplo, porte de arma, ela pode ser deferida ou não e está submetida ao interesse público.
quando, e por conta disso, e além disso, como ela está submetida à discricionariedade, ela é precária. Por que ela é precária? Pode ser revogada a qualquer tempo. Por que ela pode ser revogada a qualquer tempo? Discricionalidade? E como é que você revoga um ato administrativo? Não. Como? Não por quê? Administrativamente? Publicando a revolta. Então, é mais ou menos isso na prática. Mas a questão é a seguinte: o ato administrativo, a gente viu isso lá na outra aula, ele é revogado pelo mesmo modo que ele é feito. Então, se ele tem uma forma, ele tem que ser revogado pela mesma forma. Se ele tem uma autoridade competente, tem que ser revogado pela autoridade competente ou superior. Então, ele é revogado pela mesma forma. Se é decreto, tem que ser decreto. Se é regulamento, tem que ser regulamento. Se é portaria, tem que ser portaria. É o mesmo instrumento que revoga. Então, uma autorização, uma concessão de uma autorização pode ser revogada pelo mesmo ato e pela mesma autoridade. Então, ela é precária porque a mesma autoridade que fez um juízo de conveniência e oportunidade pode refazer o juízo de conveniência e oportunidade e desfazer aquele ato. Porque, na regra, atos administrativos são desfeitos da mesma forma que são feitos. E é por isso que ela é precária. Por que a licença não pode ser revogada a qualquer momento? Porque a licença é ato vinculado. E aí não tem limite de discricionariedade e a autoridade não pode falar, não quero mais a licença. Porque ela não falou, eu quero dar licença no primeiro momento. Ela falou, você tem direito, está aqui a licença. É diferente. É por isso que é precário. O que eu quero demonstrar para vocês é que as coisas têm algum raciocínio jurídico por trás. Você consegue deduzir por que é precário, se você pensar na teoria dos atos administrativos. Se você pensar na formação deles, se você pensar nos requisitos que ele existe, você consegue explicar juridicamente, racionalmente, por que aquele ato é precário. E por que uma autorização é precária e por que uma licença não é. Foi isso essa é a minha pergunta. Na prática sai lá, revoga a licença, revoga a autorização. Por que eu consigo, às vezes na lei está escrito licença e autorização eu consigo saber? Porque existe um espaço de discricionariedade, ou provavelmente está escrito que é precário, ou provavelmente está escrito que a administração pode rever a qualquer tempo. E aí, mesmo que é chamado de licença, tem cara que chama de licença, mas é uma autorização. Porque o conteúdo daquilo tem algum elemento de discricionariedade ou tem algum elemento de precariedade. E a precariedade decorre da discricionariedade. Se eu faço um juízo de conveniência e oportunidade para dizer sim, eu posso refazer o juízo de conveniência e oportunidade para dizer não. Isso. Oi? Desculpa, só para identificar, licença de estacionamento é para táxi, né? Se chama licença, mas eu acredito que seja esse caso que pode... A licença de estacionamento de táxi, na verdade, é uma concessão de serviço público. Porque existe um serviço público e você concede um serviço público para aquela pessoa. Ela é vinculada à pessoa, ela tem um regulamento, na verdade, tem um regulamento de constitucionalidade bem duvidosa. Inclusive, eu até contei isso na outra aula, existe ação civil pública no Ministério Público questionando esse modelo aqui em São Paulo, e porque ele não permite comercialização, ele seria hereditário, a pessoa só pode devolver para a administração, então é algo que é anterior à Constituição de 88 e que não cabe mais no ordenamento jurídico brasileiro. Mas continua como ele está, porque as coisas não são resolvidas de um dia para a noite, e afinal só faz quase 30 anos que a Constituição está aí. Na verdade, nessa ação, houve uma tentativa de estabelecer um regramento para que houvesse edital, houvesse cadastramento, e houvesse cadastramento prévio para conseguir, e não houvesse proibição de comercialização. Se você não quer mais ter táxi, você devolve a licença. Você já não pode comercializar hoje, mas todo mundo comercializa na prática. Na prática se vende. E aí lá faz um termo de doação, mas na verdade aqui vendeu e vendeu caro. Então, o alvará de estacionamento tem mais cara de alvará do que de licença. Por quê? Por isso que ele tem mais cara de concessão. Mas ele é algo fora da regra. Como ele está tão fora do que a Constituição prevê para esse tipo de serviço, ele é difícil enquadrar. Porque ele é algo que funcionava há muito tempo, funciona até hoje, e ninguém consegue explicar por que funciona até hoje. Sim, talvez com Uber e Cabify e 99 isso acaba sendo trazido à tona, por que isso é feito desse jeito, ou por que essa questão continua desse jeito, esse alvará de estacionamento e o condutáxi, né, que é a habilitação para o taxista. Por que essas regras continuam dessa forma? Porque não tem o menor sentido.
O menor sentido você ter um serviço público que nem cartório é mais hereditário. Um serviço público que é hereditário, que é cedido ou concedido discricionariamente para quem o prefeito quisesse ou o secretário de Transportes quisesse, hoje não cabe mais a Constituição. Agora, a Constituição hoje também já não cabe mais a Constituição nela mesma, né? E a gente já não sabe mais o que é a Constituição e o que não é. Mas que a gente acha que já passou da fase da Constituição de 88, isso já ficou para trás, já não é mais nada. Então, é complicado, mas é difícil responder a sua pergunta, porque é algo tão fora do regramento que é difícil de colocar nessas caixinhas, sabe? É complicado. Mas tem mais cara de concessão de serviço público do que de... É mais cara de concessão de serviço público do que de alvará, ou de licenciamento, ou de licença, ou de autorização. A autorização de uso de bem público é destinada ao uso episódico de bem público e atende mais ao interesse do administrado do que da administração, como a utilização da área municipal para a instalação de um circo por uma temporada. Então, vamos lá. Só para fechar aqui. Licença é um ato administrativo unilateral vinculado, pelo qual a administração defere ao administrado o exercício de certa atividade, desde que preenchidos os requisitos legais. Isso aqui é um ato vinculado. Por quê? Porque tem que preencher os requisitos legais, a administração tem que deferir, ela não pode negar esse pedido. Então, licença para construir, para dirigir, ela decorre do exercício de poder de polícia e por ser vinculada, deve ser deferida a quem preenche os requisitos legais, e caso seja legalmente negada, cabe ação judicial, que é o que a gente falava sobre mandado de segurança contra ato que nega licença. Poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade do próprio Estado. Vocês viram o poder da administração, né, com o Marcelo? Ele deve ter falado alguma coisa sobre o poder de polícia. Então, o poder de polícia é isso. A administração, ela acaba regulamentando o exercício de algum uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais. Então, quando eu tenho vigilância sanitária, aquilo é uma expressão do poder de polícia. Quando eu tenho licenciamento de veículo, aquilo é uma expressão de poder de polícia. Quando eu tenho procedimento específico para conseguir uma habilitação para dirigir, é a expressão do poder de polícia. O poder de polícia não é... E a polícia, nesse caso, não é punir. Polícia, nesse caso, é controlar. Então, quando eu exijo que eu seja aprovado no exame teórico, no exame médico, no exame psicotécnico, no exame prático, para poder dirigir, eu estou controlando o acesso àquela habilitação. Quando eu exijo que para funcionar, eu tenho uma vara de funcionamento, que eu tenho regras de vigilância sanitária, regras dos bombeiros, regras, outras regras específicas, eu estou condicionando, estou regrando, estou estabelecendo regras para funcionamento. Então eu estou controlando o funcionamento. Então o poder de polícia é exercício de controle e não de punição. Ele pode significar um exercício de punição na medida em que ele pode, decorrente do exercício de poder de polícia, gerar uma multa administrativa ou uma penalidade administrativa específica. Mas o cerne, apesar de chamar poder de polícia, não é punitivo, mas é controle. Pode ser também fiscalizar o poder de polícia? Pode, porque fiscalizar de algum modo é controle. Porque se você estabelece regras de funcionamento, mas você não fiscaliza as regras de funcionamento, é uma coisa que não tem regra. Seria controle e fiscalização, nesse sentido. Nesse sentido, porque se você não fiscaliza, não tem regra, né? Se você fala, não pode passar no semáforo vermelho, mas nunca tem um radar, todo mundo passa. Oi. Só um minuto. Pelo Instituto da Autotutela, então a gente não pode rever o critério de licença? Essa é uma questão interessante. Pela autotutela, se pode verificar aquilo que é discricionário. E o controle de legalidade da licença. Então, por exemplo, você vai fornecer uma licença, você vai fornecer uma carteira de habilitação. E na carteira de habilitação você descobre que o cara pagou uma propina para passar na prova teórica. A administração pode revogar a carteira, anular a carteira de motorista. Por quê? Porque o ato é legal. Ele não cumpriu a forma estabelecida. Ele não cumpriu com as minhas regras de controle. Então eu posso desfazer por meio de autotutela. E é uma possibilidade de fazer por meio de autotutela algo que é vinculado. Mas por que algo que é vinculado? Porque o controle de autotutela da administração pode ser feito em razão de legalidade. Entendeu? Então quando o critério é ilegalidade, a autotutela pode funcionar. Quando o critério é discricionário, quando o critério é conveniência e oportunidade, só em ato discricionário é que é possível revogar
revogar um ato. E essa é a questão. Quando você tem um ato vinculado, esse ato vinculado pela autotutela é passivo de anulação. Eu anulo porque ele é ilícito. Eu anulo porque ele é legal. Quando eu tenho um ato discricionário e tenho um juízo de conveniência e oportunidade, eu posso revogar. Porque a revogação não quer dizer que ela é legal. Quer dizer que ela não é mais conveniente. Quer dizer que ela não é mais oportuna. Ou as duas coisas, né? Então, a revogação só existe em ato discricionário. A licença não é revogável. A licença é anulável. Ou se tiver prazo estabelecido em lei, ela vale enquanto tiver prazo estabelecido em lei. Então, as licenças ambientais, tem licença de puta, eu nunca lembro. Tem instalação, tem planejamento, tem não sei o quê. As licenças ambientais têm prazo. Então, ela vale por tanto tempo. Aí, ela vale por tanto tempo, está previsto na lei, acabou. Se pode ser prorrogável ou não, aí também tem possibilidade, aí tem que estar previsto na lei. Mas a licença funciona enquanto não houver decurso do prazo estabelecido pela lei, que aí é uma condição. Os atos discricionários não, eles valem enquanto for conveniente e oportuno para a administração, porque pode revogar. Vocês entenderam a diferença entre revogar e anular um ato? E por que revogação é só para discricionário e anulação é para discricionário e é vinculado? Um ato discricionário pode ser anulado se for por uma autoridade incompetente. Por exemplo, por quê? Porque no ato discricionário você tem que preencher 3 elementos, né? Competência, forma e finalidade. Então, se houver desvio de finalidade, eu posso controlar a legalidade desse ato administrativo, mesmo discricionário. Mas se houver o vício de, se houver deixar de haver conveniência e oportunidade, aí esse controle é discricionário, de mérito administrativo e é feita a revogação. Por quê? E aí vamos lá, de novo a gente consegue exercitar pensando nos requisitos do ato administrativo. Qual que é a diferença aqui? A diferença aqui é a motivação. Motivo do ato administrativo. O ato anulatório, a anulação, o exercício de autotutela através da anulação do ato administrativo, tem como necessário motivo a legalidade. Você anula o que for ilegal. O exercício da autotutela na questão da revogação está vinculado nossa, me perdi. A convenção de oportunidade, mas eu estava falando... Isso. Eu estava querendo construir esse argumento, esse raciocínio. A motivação do ato revogatório não é ilegalidade. A revogação do ato revogatório é conveniência e oportunidade. Então, quando eu vou lá fundamentar a revogação do ato administrativo, eu preciso discutir conveniência e oportunidade. Eu não posso dizer o ato administrativo é legal e estou revogando. Se eu disser o ato administrativo é legal, eu tenho que anular. Eu não posso revogar. Que é a questão aqui do motivo e motivação. A gente está voltando a discutir os requisitos dos atos administrativos. Então, como a motivação é requisito, e a motivação, a revogação, você revoga ato legal e você anula ato ilegal, você tem que fundamentar adequadamente. Senão você tem um vício de motivação. Vício de motivação pode ser convalidado? Por quê? De motivação pode ser convalidado? O que é ser convalidado? De corrigir, né? Por que o vício de motivação não pode ser corrigido? Não é vício de motivo, é vício de motivação. Não, é por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Porque o motivo pode ser... Eu posso, por exemplo, o motivo ser... O ato é ilegal, mas eu revogo. E aí eu estou usando o ato errado. Mas eu posso querer revogar e dizer que o ato era legal. E existe um vício de motivação. E aí eu posso refazer a motivação dizendo, não, ali não é conveniente ou oportuno. Eu consigo resolver ali, porque essa é a motivação adequada. A motivação é a expressão do motivo. A expressão do motivo pode estar equivocada, sem que o motivo seja necessariamente um vício. E eu posso remodelar a motivação, quando a motivação estiver inadequada. O que eu não posso é ter uma motivação oculta, ou motivação ilegal. E aí, nesse caso, na motivação oculta legal, existe um vício de motivo, não um vício de motivação. O vício de motivação é um vício de forma. Então, o vício de forma pode ser sempre refeito, porque vício de forma, a forma é o procedimento pelo qual é feito, e basta refazer o procedimento.
Então aqui, atos administrativos em espécie. A gente está vendo agora os atos administrativos em espécie caminhando para a última parte dos slides. Um ato administrativo discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a administração pública deferia ao particular a prestação de um serviço público. Por exemplo, transporte coletivo urbano ou uso privativo de bem público, banca de jornal. Então, o alvará de funcionamento do táxi parece muito mais uma permissão. Eu permito que aquele táxi funcione na cidade e estacione naquele ponto. Com o advento da Constituição, o artigo 175 entende a melhor doutrina que a permissão de serviço público, apenas essa, é contrato administrativo e, portanto, não mais ato administrativo unilateral e discricionário. Com isso, a permissão como ato administrativo unilateral e discricionário só se refere ao uso privativo de um bem público. Entendeu por que não faz sentido mais o táxi, o alvará de funcionamento como ele funciona hoje? Por quê? Porque ele era como uma permissão e a permissão hoje é um contrato administrativo. E para fazer contrato administrativo eu tenho regras de contrato administrativo. Eu só posso permitir hoje o uso de um bem público, privativo de um bem público. Por exemplo, colocar a mesa na calçada para um bar. Se o bar quiser colocar a mesa numa calçada, ele tem que ter uma permissão da prefeitura para fazer isso. Se eu quiser ter uma banca de jornal na calçada, eu preciso ter uma permissão para fazer isso. E é para isso que serve a permissão, para uso privativo de um bem público. Comparando-se a permissão com a autorização de uso de bem público, pode-se dizer que a autorização é mais precária que a permissão, já que essa se destina ao uso episódico de um bem público. Além disso, a permissão atende ao interesse da administração e do administrado, tanto que caso não utilize o bem público, o ato se extinguirá. Então, qual que é a diferença aqui? A autorização para uso do bem público é a autorização de um dia só, ou pouco tempo, que é o lance do circo naquele local. Ou fazer a peroada no centro de São Paulo. Você tem uma autorização para fazer a peroada. Nunca tem. A Faculdade de Direito sempre paga um monte de multa, mas todo ano tem. É verdade, tem uma dívida milionária com a prefeitura por causa disso. Peroada é uma festa da Faculdade de Direito da USP aqui na terceira sexta-feira de outubro em São Paulo, que é como se fosse uma mega micareta, que todo mundo diz que é política, jurídica e alcoólica, mas na verdade é só alcoólica. Graça no restaurante, não tem nada a ver. Não, na verdade, não, o comer de graça é uma pendura. É no 11 de agosto. A peroada é no terceira sexta de outubro. É da hora, é legal pra caralho. Digo que já curti muito mais a parte alcoolizada do que a parte política e jurídica. Mas tem uma vez por ano e para o centro, né? Porque você sai do Largo, pelo menos na minha época, agora acho que mudou um pouco a rota. Largo Paissandu, depois Avenida São Luís, depois Avenida Piranga. Não, Piranga, São Luís. É que nessa parte eu sempre tava meio bêbado, eu não lembro dos percursos direito. Eu só vou ficando sóbrio, quando chega na Maria Paula. Aí chega na Maria Paula eu já tô mais sóbrio, aí já tá melhor. Aí desce ali no Largo São Francisco e volta e depois cai lá no Largo Paissandu. Eu sei mais ou menos, se eu tiver que fazer os percursos sozinho eu não consigo. Mas, deixa eu falar. Então, a permissão, na hipótese, tanto que se não for utilizado, ele se extingue. Então, se você permite alguém de usar alguma coisa, aquilo tem que ter destinação, né? Os bens públicos, existe função social, principalmente dos bens públicos urbanos, da propriedade urbana, e se não atende, você permite alguém de usar alguma coisa, a pessoa não faz, ela perde a permissão. Então, se você permite a construção de uma banca em algum lugar, o cara não constrói, a prefeitura revoga e dá para outro. Na hipótese de permissão ser condicionada a um prazo, permissão condicionada ou qualificada, a revogação antes do fim do prazo demanda indenização. Importante, nesse caso aqui, porque se a administração estabeleceu um prazo para ela mesma, ela tem que cumprir o prazo. Se não cumprir o prazo, tem indenização. Na autorização, como era um ato puramente discricionário, no aspecto de que onde cabe a discricionariedade, não existe prazo. Se existe prazo, é permissão. Então não existe prazo, então pode se revogar a qualquer momento. Se a permissão é revogada antes do prazo, gera direito à indenização, o que não tem na autorização. Se for necessário grande despesa do particular para a utilização do bem público, o correto é celebrar o contrato de concessão de uso de bem público, como acontece com os boxes em área do mercado. A concessão é contrato e demanda prévia licitação. Então essa é diferente. Então, por exemplo, se eu vou pegar uma estrada e vou pedir particular, falar, você administra, eu vou autorizar o particular a administrar, usar aquela estrada para lucrar, né, para administrar aquela estrada. E eu vou querer que ele faça a duplicação, que ele mantenha não sei o que, tudo mais, eu vou fazer um contrato e vou licitar para isso.
Porque é esse contrato que vai limitar as regras de possibilidade de cobrança de pedágio, de prazos para fazer a licitação das obras, de como essas obras devem ter sido estabelecidas, de quanto tempo vai durar essa concessão, de como vai ser o investimento público nisso ou não, se vai ser PPP, se não vai, se vai ser PPP patrocinada, se vai ser PPP gratuita. Tudo isso tem que ser incluído no contrato administrativo. Então, quando tem que colocar muito dinheiro, quando tem que haver um investimento grande para poder a utilização do bem público, geralmente é feita um contrato de concessão, contrato administrativo. E a admissão é um ato administrativo unilateral vinculado pela qual a administração confere a quem preenche os requisitos legais a fruir de serviço público. Por exemplo, o estudante que ingressa na universidade. Então, quando você passa no vestibular de uma faculdade pública, você é admitido naquela universidade porque você submeteu a um concurso e foi aprovado. Deixa eu ver aqui, a gente anda um pouco mais. Acaba esse tópico antes de acabar. Vamos aqui andar mais um pouco. Então, ainda nos atos em espécie, tem os atos administrativos de controle, que é a aprovação e a homologação. A aprovação é ato discricionário unilateral pela qual a administração exerce o controle sobre certo ato jurídico, manifestando-se prévio ou posteriormente à sua prática. O controle pode configurar um ato composto naquela classificação que a gente dizia, né? Se eu tenho uma manifestação que pode ser prévia ou posterior e ela é a aprovação, e ela exerce sobre certo ato jurídico, ela pode caracterizar um ato composto. Ela pode ser o segundo ato de um ato composto ou o primeiro ato de um ato composto. A homologação é um ato administrativo vinculado pela qual a administração exerce o controle de legalidade do ato administrativo a posteriori, com a homologação da licitação. Então, o que acontece? A licitação é feita, as pessoas fazem concorrência, tem lá estabelecido o resultado final é homologado. Quando você tem um concurso público, o último ato do concurso público é a homologação do concurso público. Aquele órgão que convocou o edital tem o dever de homologar o resultado final. E a homologação é ato vinculado, porque ela só verifica a legalidade daquilo tudo. O administrador não pode deixar de homologar se tiver lícito. Então, se ele faz um concurso público, passaram todas as fases, acabaram os prazos de recurso, então a lista não tem mais impugnação nenhuma, ele homologa o concurso, porque ele tem que fazer isso. Ele não pode deixar não homologar. Os atos enunciativos, que é o parecer, é a mera opinião sobre algum assunto. Exemplo, parecer de engenharia de que uma ponte pode ruir. A regra é que o parecer não vincula a autoridade quanto à sua decisão. O parecer, então, pode ser facultativo, quando a autoridade pode ou não solicitar o parecer antes de decidir, ou obrigatório. A autoridade deve solicitar o parecer antes de decidir. Por exemplo, solicitação de aposentadoria por invalidez. Então, aqui, vamos falar isso antes, né? Um ato enunciativo é um parecer, e um parecer é uma opinião. Esse parecer pode ser uma opinião, por exemplo, de um procurador do Estado, ou de um advogado-geral da União, ou do procurador do município, dando uma opinião jurídica sobre aquela questão. Ou pode ser de um outro profissional, um parecer médico, por exemplo, se você vai incluir um remédio na lista do RENAME, que é a lista de remédio nacional de medicamentos. Para incluir um remédio na lista do RENAME, tem que haver um parecer médico dizendo que aquele remédio é adequado para aquela doença, que ela funciona assim, assim, assado, qual é o protocolo clínico para a utilização do medicamento. Tudo isso vem de um parecer. E nesse caso, seria um parecer obrigatório, porque você não tem como incluir um remédio numa lista de remédios sem um parecer médico dizendo que aquele remédio é eficaz. E aqui, vinculante ou vinculativo. A autoridade deve decidir conforme o parecer. O parecer será vinculativo quando a lei assim impuser. O administrador, o secretário de saúde ou a autoridade final, nesse caso, não pode incluir um remédio na lista do RENAME que não tiver um parecer favorável da junta médica adequada. Ele não pode incluir um remédio para câncer que funciona para gripe. Não é assim que funciona. Ele tem que vincular. Então, é um parecer de uma autoridade, de uma especialidade específica. Especialidade específica? Puta que pariu. E é um parecer que tem que ser vinculado porque não tem como você usar dinheiro de modo eficiente sem se adequar àquele parecer. Não vinculante ou não vinculativo, a autoridade pode deixar de seguir o parecer justificando a sua escolha. A regra de que o parecer ainda que é obrigatório não seja vinculativo. Então, por exemplo, o parecer jurídico. Quando você tem uma lei, você tem um parecer jurídico, você sempre tem um parecer jurídico, então a lei é aprovada na Assembleia Legislativa ou no Congresso. Você tem um parecer jurídico do órgão de judiciário, de auxílio ao Executivo, por exemplo, no Estado, Procuradoria-Geral do Estado, na União, a AGU, orientando que o presidente faça o veto ou não
daquele ato. O veto pode ser um veto jurídico, e é uma questão de legalidade, ou um veto político, uma questão de política. Mesmo no veto jurídico, o presidente, ou o governador, ou o prefeito não está submetido àquela obrigatoriedade. O parecer é obrigatório. Tem que ter parecer do órgão de auxílio jurídico. Mas acolher o parecer ou não necessariamente tem que ser acolhido. Tanto que o ato de veto é um ato fundamentado. E a fundamentação, em geral, quando é o veto jurídico, ela fala, colhe o parecer do Procurador-Geral do Estado, do Procurador-Geral do Estado, dando conta de que o ato essa lei ou esse artigo de lei é ilegal. Visto é o controle formal sobre outro ato jurídico, não implica em concordância com o seu conteúdo. Por exemplo, o visto é colocado no pedido pelo superior imediato, feito ao subordinado. Então, visto é apenas um controle formal do requerimento. Essa frase está toda horrorosa. Visto é apenas um controle formal de requerimento. Então, por exemplo, coisas que eu nunca na minha vida vou entender. Eu passei no concurso da Defensoria e era escrevente no Tribunal de Justiça, e era assistente judiciário. E fui fazer minha exoneração. Porque eu ia ter que pedir minha exoneração para tomar posse. Então eu ia sair um dia do tribunal, tomar posse, na verdade eu ia sair na sexta, tomar posse na segunda. Porque não pode ter solução de continuidade, senão você perde o tempo de contagem, perde licença-prêmio, perde essas coisas todas. Consegui levar inclusive férias. E para fazer o meu pedido de exoneração, pedido de demissão, eu estava me demitindo do Tribunal de Justiça, eu tinha que ter autorização da minha juíza. Eu tinha que ter o visto dela. É como se ela pudesse negar o visto. Eu falei, mas nossa, não faz sentido. Eu estava lá na EPM, lá no RH do tribunal, que é ali na Consolação, tive que voltar aqui na Fazenda, para pegar com a minha juíza o visto dela, para poder fazer o negócio. E se ela recusasse? Então, eu não sei o que ia acontecer se ela recusasse. É essa a questão, eu não sei. O negócio é tão bizarro que eu não sei o que ela vai fazer. Ela fala, não, você não vai se demitir não, você vai ficar aqui preso eternamente nessa merda. Não sei. Não sei o que ia acontecer. Eu não sei, vai ter que dar um tomada de segurança nesse negócio, eu não sei. Me parece que o visto é apenas um controle formal do requerimento. Ela precisa estar ciente daquilo. Aí eu falei, mas caralho, ciente ela tá pelo diário oficial, vai sair publicado que eu tô saindo. Não precisa avisar. Ela falou, porque tinha cara que se pedia demissão e não avisava o chefe. Eu falei, não é problema meu. Cabe o RH mandar um e-mail pro chefe avisando que a pessoa se demitiu. Não, tive que fazer isso. Coisas que eu jamais vou entender. Mas o visto serve para essa merda. Bom, conta a forma. Vamos parar um pouquinho, dar um intervalinho. Já que são 5 para as 9.